Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Quero trazer uma palavra de orientação para os irmãos, né, sobre esse versículo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Uma palavra de orientação que eu creio que vai nos dar consolo espiritual, nos dar direção e convicção de quem nós somos, em quem nós estamos, ou seja, Jesus Cristo, e o que há reservado para nós, além dessa vida terrena, que é tão passageira. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Todos acharam? Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mais uma vez. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu quero falar sobre a realidade da morte. Mas é um assunto chato de se falar, né, pastor? Não é legal falar sobre a morte, mas precisamos ser orientados, entender o que é a morte e, de certa forma, nos prepararmos. Né? Porque daqui 100 anos, vocês que estão aqui, provavelmente ninguém mais vai estar. Né? Todos nós estaremos mortos. Então é uma realidade, uma realidade que precisa ser enfrentada, ser encarada, né, diante da palavra de Deus, com o conforto que o Senhor nos oferece, porque nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Eu ia fazer uma comparação ainda há pouco com o irmão, e não fiz, e eu vou fazer aqui agora. O que é estar em Cristo? É como esse objeto aqui. Você consegue ver ele, mas quando eu fecho ele na palma das minhas mãos, você não consegue ver esse objeto. Por quê? Porque ele está nas minhas mãos, escondido, protegido. Isso é estar em Cristo. Isso é estar em Cristo. Não podemos ser atingidos, nós somos protegidos. Então, quando nós estamos em Cristo, nós temos consolo. Nós estamos em Cristo, nós temos consolo. A Bíblia nos ensina e nos orienta sobre o que vai acontecer no porvir. E é isso que nós queremos falar com os irmãos nessa noite, sobre a realidade da morte. E esse texto que nós lemos, ele diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez. Logo, não existe encarnação. Nós temos uma única oportunidade de viver. No Salmo de número 90, diz que é 70, 80 anos o tempo da vida do homem e da mulher, e quando se consegue passar disso, é cansaço e enfado. Por quê? Porque se perde as forças. Eu conheci uma mulher, vi agora na televisão, acho que foi no domingo, a mulher mais velha do mundo, 119 anos. Ela está se desintegrando. Por quê? Porque o corpo envelhece. Então vai chegar uma hora que as forças vão acabar. Ainda que a pessoa viva 100, 120 anos, né, ela não vai ter mais o mesmo vigor físico. Ou seja, o tempo de vida é curto, 100 anos é muito curto. Morreu agora, há 2 dias atrás, o José Rico. José Rico, né, o milionário, eu confundo os dois. É um homem que fez fama no mundo, 68 anos, muito novo. E parece que viveu tanto, não é verdade? Mas é muito pouco tempo de vida. É muito pouco tempo de vida. A questão é como nós vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá. Você não veio ao mundo por um acaso. O Senhor te desejou. Ele te desejou. Ele tem um propósito com a sua vida. A questão é como nós vamos aproveitar esse período de vida que nós temos aqui nesse corpo físico. Porque a vida não está limitada apenas no corpo físico. O corpo morre, mas a alma é eterna. O seu eu é a sua alma. As suas emoções estão na sua alma. A sua memória está na sua alma. O seu intelecto está na sua alma. E ela é eterna. Ela é eterna. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. A primeira questão aqui é que nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, nós somos uma alma que temos um corpo e um espírito. Nós habitamos em um corpo. Ou seja, você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma e habita num corpo. Amém? As pessoas dizem, eu sou um corpo e tenho uma alma. Não é verdade, porque o corpo morre e a alma é eterna. Então você, as suas emoções, a sua memória, os seus pensamentos estão na sua alma. O centro das suas emoções. Esse é o você, a alma. É por isso que quando o Senhor criou Adão, ele foi feito alma vivente. Ele soprou o espírito de vida nas narinas daquele boneco de barro que ele fez. E ele se tornou alma vivente, ou seja, um ser vivente, uma pessoa. E é ali que está o você, na sua alma. Então, a morte é na verdade a separação da alma e do espírito do corpo. Quando a pessoa morre, esse corpo fica vazio.
a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 7, diz que o espírito volta para Deus. Por quê? Porque o espírito é o fôlego de vida. É aquilo que Deus soprou nas narinas de Adão. É através do espírito, do nosso espírito, que nós nos relacionamos com Deus. E quando Adão peca, ele morre espiritualmente. Ele não consegue mais se relacionar com Deus. É por isso que Jesus vem, então, para nos dar vida espiritual. Para que nós, então, pudéssemos nos relacionar com Deus. Quando a pessoa morre, crente ou não, em Cristo ou não, o espírito volta para Deus. Porque o espírito é o fôlego de vida. Agora, a alma, que é o eu, é a pessoa, esta tem dois caminhos. Se ela está em Cristo, ela vai para a vida eterna com Cristo. Se ela não está em Cristo, logo ela não tem salvação, ela passará a eternidade separada de Cristo. Então, em primeira instância, a morte é a separação da alma e do espírito do corpo. Em primeira instância, isso é a morte. Segundo, uma pessoa não deve ser obcecada com a ideia de morrer, mas por outro lado, devemos nos preparar. Eu tenho que ficar preocupado? Não, mas você deve se preparar. Você deve estar preparado, eu devo estar preparado, porque é uma realidade. As pessoas fogem da realidade, mas eu não quero nem falar sobre esse assunto, pastor, mas é algo que é mais certo do que tudo. Você pode escapar de um raio, mas não escapa da morte. Porque um dia ela vai vir, e é uma realidade que precisa ser falada, precisa ser orientada através da palavra de Deus. A questão é, eu não devo ficar preocupado em viver uma vida alienada, meu Deus, quando é que vai ser? Não, eu preciso viver normalmente. Mas Deus sabe exatamente o dia que eu vou partir dessa terra, por isso eu preciso estar preparado em Cristo. Amém? Eu preciso estar em Cristo, porque eu não sei. As pessoas dizem assim, não pastor, mas eu vou aproveitar a minha vida, eu sou jovem, né? Depois de velho, eu vou pensar nesse negócio de estar em Cristo. Mas você sabe o dia da sua morte? Nós não sabemos. Logo eu preciso estar preparado. As pessoas se preocupam com tudo, mas não se preocupam com a eternidade. Se preocupa com a formação, se preocupa com o bem-estar, se preocupa com o lazer, se preocupa com o amor, se preocupa com o sentimento, se preocupa com finanças, mas não se preocupa com o final da sua vida. Vamos continuar então? Nós vamos pensar sobre várias perguntas sobre a morte. É isso que nós vamos fazer. A primeira pergunta que eu gostaria de pensar aqui é: quem será afetado pela morte? Quem? De que maneira? Quem será afetado? Primeira instância, todas as idades. Tanto velho quanto jovem. Ou seja, precisa ter uma certa idade? Não. Morre jovem, morre velho. Morre criança e morre idoso. Então não precisa ter uma idade avançada. Ela pode vir para qualquer um. Não se tem idade certa para morrer. Ela pode acontecer com qualquer um. É por isso a questão que eu destaco de estar preparado em Cristo. Segundo, todas as classes. Por quê? Porque morre rico, morre pobre, morre aristocrata e morre mendigo. O rico também morre, o pobre também morre. Ou seja, o dinheiro não tem o poder de dar vida. Ele pode até prolongar, mas ele não te dá eternidade. Ou seja, a morte vem para todas as classes. Tem pessoas que se acham eternas. Eu acho que foi 3 dias atrás, comemorou-se 19 anos, eu acho, da morte dos Mamonas Assassinas. Quem lembra? Eu lembro, eu era jovem, gostava muito deles. Mas quando eu fui analisar, depois de cristão, analisar a letra das músicas, meu Deus do céu, né? Quantas crianças estavam sendo levadas por caminhos tortuosos por causa daquelas letras, né? Quem tem talvez aí a minha faixa etária de idade, né, sabe do que eu estou falando, porque conheceu. Então, o Dinho era crente, desviado da Assembleia de Deus. Eles não se preocuparam em se preparar para a morte. Fizeram um sucesso estrondoso, mas de repente o avião pegou uma rota ao contrário e bateu na Serra da Cantareira. E todos morreram. A questão é que vem para todos. Para quem é famoso, para quem não é famoso. Outra coisa, para quem vem? Todas as nacionalidades. Morre o brasileiro, o alemão, o italiano, o francês, o português, o branco, o preto, todos. Todos, a morte vem para todos. Logo, temos que estar preparado. Como a morte vem? Em 3 instâncias. Primeiro, lentamente, de repente e certamente.
Lentamente, de repente e certamente. Você consegue entender isso? Lentamente, de repente e certamente. Primeiro, lentamente. Alguns não morrerão até que estejam bem avançados em idade. Alguns vão morrer bem velhinho. Eu disse sobre essa mulher de 119 anos, eu conheci lá em Cidrolândia, uma mulher que ela tinha até perdido a contagem da idade dela. Ela era crente e nós levávamos, eu era diácono naquela época, a gente levava ceia para ela, porque ela não tinha força para ir na igreja. Ela devia ter mais de 125 anos. Ela dizia assim: irmão, eu até perdi as contas. Ela dizia assim: eu já cansei de viver, eu não aguento nem levantar da cadeira. Ela dizia assim: por que o senhor não me leva logo? Eu estava pronta para partir. Então, a morte vem lentamente. Existem pessoas que não vão morrer antes dos 100 anos. Ela vem lentamente. Ela vem de repente. Ou seja, um acidente de carro, uma parada cardíaca ou qualquer outra situação. Ontem nós recebemos um livramento. Eu contei para os irmãos. Né? A irmã chegou, né, e brincou comigo: como é que está aí? Falei, quando eu lembro, eu tremo ainda. Mas você não está preparado? É claro, eu estou em Cristo. Mas a morte, nós não conhecemos ela. Quem é que já morreu e voltou para contar como é que é? Então a morte assusta. E a separação de quem fica, ou seja, quem fica sofre com quem parte. Ainda que a pessoa partiu salva. A dor da separação. É uma lacuna que não se fecha. E ontem nós estávamos indo ali para a Vista Gaúcha fazer o discipulado. E uma neblina muito grande, o carro estava cheio. E o irmão confundiu com uma placa, nós estávamos na curva, aquela neblina cegou todo mundo, e ele ficou sem saber se ia para a direita ou para a esquerda, entrou para a direita, quando ele viu dar na placa, ele voltou, o carro jogou a traseira, virou no asfalto, pegou na terra, foi de frente para o canteiro, sorte que o irmão era quase um Rubinho, né? E voltou para frente assim, e alinhou o carro, e o coração vai tuf, 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 tuf. Eu falei: eita Jesus maravilhoso, é hoje que nós vamos conhecer o Senhor pessoalmente. Pensa no susto, irmão. O irmão Gabriel, que estava ali atrás, coitadinho, ele falou assim: pastor, mais um pouquinho, eu não sei o que ia acontecer. Falei: rapaz, ainda bem que tá gaúcho, né? Ainda bem que tá baixo. Mas o susto, depois a gente brinca, dá risada, mas o susto na hora, meu Deus, o coração velho parecia que ia sair pela boca. Por quê? Porque a morte, ela vem de repente. Poderia ter partido ontem. Na hora veio a minha preocupação na cabeça. Falei: Senhor, cuide da minha família, das minhas filhas, da minha esposa. Né? Se é o momento, então, eis-me aqui. Né? Mas já pensei na minha família, que vai ficar. A dor da separação. Eu vou estar com o Senhor, mas e a dor da família? Que vai ficar. Então a morte, ela vem de repente. Vamos ver lá em Lucas capítulo 12, versículo 20. Lucas capítulo 12 e o versículo 20. Um homem aqui que não tinha onde botar dinheiro. Lucas capítulo 12, versículo 20. Esse homem colheu tanto, que ele disse assim: o que eu vou fazer agora? Eu vou derrubar os meus celeiros, fazer outros maiores, e vou colocar ali o que eu colhi, e eu vou dizer para minha alma: come, bebe e folga, porque você tem dinheiro para muito tempo. Aí no versículo 20, o Senhor diz assim para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha só que pergunta. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado aí? Quem que vai tomar conta disso? Vai ficar para quem? Aí ele continua assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, não está em Cristo. O que adianta? Para ele não ia adiantar nada, porque ia ficar tudo. Ia ficar tudo. E ele não pensou nesse momento da separação, da morte eterna. Da morte. A separação do corpo, da alma, do espírito, do corpo. Então a morte vem lentamente, de repente e certamente, porque o texto que nós lemos em Hebreus 9, 27, diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, ou seja, está ordenado, a morte vai acontecer para todos. Sabe quando é que nós não vamos morrer? Se Jesus voltar antes da nossa morte. Os que estiverem vivos não conhecerão a morte, mas se ele levar mais 30, 40 ou 50 anos para voltar, então possivelmente alguns não estarão aqui. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então. Porque é parte do homem a morte espiritual e a morte física. Eu vou explicar para você a diferença da morte espiritual e da morte física. O que é a morte espiritual? A morte espiritual foi quando Adão, ele desobedeceu a Deus e o seu espírito morreu. Porque Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E eles foram e comeram e não morreram. Ainda estavam vivos, mas a morte que aconteceu naquele momento que eles desobedeceram foi a morte espiritual.
o espírito deles, que é onde nós nos relacionamos com Deus, morreu. Por isso que eles viram que estavam nus, e eles fizeram aventais de folhas de figueira, para tapar a nudez. Por quê? Porque eles não tinham mais como se relacionar com Deus, porque o espírito deles morreu. E quando eles morrem espiritualmente, a consequência da morte espiritual é a morte física. Porque Adão e Eva não foram criados para morrer. Se eles comessem da árvore da vida, eles não morreriam, viveriam eternamente. Mas eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, logo morreram fisicamente. E com o passar do tempo, eles iriam morrer fisicamente. Quando eles comem do fruto, eles morrem espiritualmente. E agora, com o passar do tempo, por estar morto espiritualmente, eles vão morrer fisicamente. É como um galho de uma árvore que é cortado. Quando é que o galho morre? Quando ele é cortado. Mas você vai no outro dia no chão, o galho ainda está verde. Ele vai secando paulatinamente. Assim aconteceu com Adão. Quando ele desobedeceu, ele foi cortado de Deus. Ele morreu espiritualmente, mas ele foi morrendo fisicamente de maneira progressiva, até que ele morreu com 900 e tantos anos. Mas a morte veio por causa da morte física. É por isso que nós morremos fisicamente, por causa do pecado de Adão. Então essa é a diferença da morte física e da morte espiritual. A morte espiritual é a morte do espírito, a separação de Deus. E a morte física, então, é a separação do espírito e da alma saindo do corpo. Essa é a morte física. Lá em Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 12. Vamos achar aqui. 5:12. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, por quem? Quem é esse homem? Adão, diga Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o que é que o texto está dizendo? Que por causa de Adão, a morte entrou no mundo. O pecado entrou e passou para todos os descendentes de Adão. Logo, todos nós nascemos separados de Deus. Por quê? Por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado de nossos primeiros pais no jardim do Éden trouxe a morte sobre a raça humana. Por causa do pecado de Adão e Eva, a morte veio sobre a raça humana. Através do primeiro homem, Adão, veio a morte. Mas através do segundo Adão, porque Jesus é chamado de o segundo Adão, o homem pode receber vida. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 22. Está ali nos mostrando a diferença do primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, o primeiro homem. O segundo Adão, Jesus Cristo. Ele é chamado de o segundo Adão. Por quê? Através do primeiro Adão veio a morte. Através do segundo Adão, que é Jesus, veio a vida eterna. Olha só o que diz o texto. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 22. Vamos ler? Olha só. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que é isso? 1 Coríntios 15, 22. O que ele está dizendo aqui? Que todos morrem em Adão. Quem aqui é filho de Adão? Todos nós. Então todos nós nascemos mortos espiritualmente. E durante a trajetória da nossa vida, o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer Jesus. É por isso que o chamado universal que eu li no início do culto, vinde a mim todos, Jesus está com os braços abertos dizendo, vinde a mim todos, mas nem todos aceitam. Porque durante a trajetória da nossa vida, o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer o segundo Adão, Jesus Cristo, aquele que vivifica o espírito morto do homem. É por isso que quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu me converto a Cristo, o meu espírito morto, que não consegue entender as coisas do Espírito, recebe vida, ele é vivificado. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar em mim e dá vida no meu espírito. Então é isso que o texto está dizendo.
Em Adão todos morreram, mas em Jesus todos têm a oportunidade de receber vida e voltar a viver espiritualmente. E sendo vivo espiritualmente, estando em Cristo, vida eterna. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Quando nós conseguimos entender essa verdade, é simplesmente maravilhoso. O plano de Deus para resgatar o homem, para salvar o homem, para trazer o homem de volta à comunhão com Ele. Isso é maravilhoso. Todos vão aceitar? Não, mas todos terão oportunidade. A salvação é uma escolha nossa, é um presente. Eu escolho aceitar, sim ou não. Se eu chego em você e tenho o desejo de dar um presente para você, e não vai te custar nada, se você não receber, é porque você não quis. Irmão, está aqui um presente para você, uma Bíblia. Não tem presente melhor para dar para uma pessoa. Mas eu não quero, pastor. Mas não precisa pagar nada de graça, mas eu não quero. Mas eu comprei para você com todo carinho, mas eu não quero. Muitas pessoas falam assim para Jesus. Jesus chega com o presente, vida eterna, não precisa pagar nada, é só me receber. A pessoa diz, eu não quero. Mas vinde a mim, eu não quero. Vinde a mim, mas eu não quero. Por quê? Porque você tem o livre arbítrio e Deus respeita isso. A escolha é sua. Aceitar o presente dele ou não. Continuando então, para onde vamos após a morte? Tem dois caminhos. Primeiro, é chamado de paraíso, ou céu. É um lugar de felicidade, de bondade e de beleza eternamente. Como é lá, pastor? Pelo que a Bíblia nos mostra, Paulo diz assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, ou seja, eu não consegui imaginar como é. São essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele confiam. É simplesmente maravilhoso. Imagine só, o lugar mais lindo que você já foi na terra, o lugar mais lindo que o dinheiro pode te levar, não chega nem aos pés daquilo que o Senhor tem preparado. Mas como que esse lugar vai caber tanta gente? A Bíblia diz que Deus, Ele mede o universo com o palmo das mãos, e nós sabemos que o universo é praticamente infinito. É algo astronômico. Tem lugar para todos nós. Amém? Ninguém vai ficar apertado lá no céu. Tem lugar para todo mundo. Eu te garanto. Jesus disse, eu vou preparar lugar, e eu vou voltar, e vou levar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas, existe um segundo lugar, chamado inferno. No original ele é chamado de Hades ou Seol, uma palavra é grega, a outra é hebraica. E este é um lugar de sofrimento, grito, separação de tudo que é bom e santo para sempre. É a separação eterna de Deus. Separação eterna. E todos aqueles que recusarem a pessoa de Jesus Cristo, diz lá em 1 João, melhor, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, vamos ler? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, e o versículo de número 16 até o 19. Olha só como esse texto está nos ensinando. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Precisamos ser orientados por ela. João 3,16. A pessoa vai para o inferno se ela não faz nada acerca do seu pecado. Ou seja, o que a pessoa pode fazer em relação ao seu pecado? Receber o presente de Deus. A salvação, o presente. João 3,16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, aonde? No inferno, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, Jesus não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os irmãos entenderam isso? Deus amou o mundo, enviou o seu único Filho. Todo aquele que crê em Cristo e o recebe, vida eterna. Mas quem não crê, diz a palavra, já está condenado. Condenado. Então, a pessoa só vai para o inferno se ela não receber o presente de Deus. E as pessoas recusarem algo que é de graça. E quantas vezes nós que estamos aqui já recusamos, né? Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos deu oportunidade.
A pessoa vai para o céu se ela deixar o pecado e servir ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, eu sou um homem pecador, eu sou falho. Eu recebo o sacrifício que o Senhor fez por mim, eu me prostro diante do Senhor e eu quero te servir. Agora eu não vou pecar nunca mais. Mentira, nós somos pecadores ainda. A diferença é que eu estou em Cristo. Em Cristo. Eu vou lutar contra o pecado, mas se eu pecar, eu tenho perdão em Jesus Cristo. Porque Ele morreu pelos meus pecados passados, presentes e futuros. Não é por isso que eu vou continuar na prática do pecado, mas se eu pecar, porque com o pensamento nós pecamos, eu tenho um advogado no céu. Diz a palavra de Deus, Jesus Cristo, o justo. Eu não tenho que me confessar para o homem para ser perdoado. Mas eu vou lá me confessar para o pastor para ele me perdoar. Eu não posso te perdoar. O homem não pode te perdoar. Quem pode te perdoar é aquele que morreu na cruz por você. O homem não morreu por você, quem morreu foi o próprio Deus, Jesus Cristo. Para perdão, eu peço perdão a Deus. Para receber perdão, eu peço perdão a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu para com Deus, Jesus Cristo é justo. É Ele quem perdoa os nossos pecados, e não o homem. Eu vou lá me confessar. O homem não pode te perdoar. Porque Ele não morreu por você. Só quem pode perdoar os seus pecados é Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Por que não receber a Cristo como aquele que pagou o preço pelos seus pecados? Por que não? Uma pergunta. Por que não trocar uma vida de separação de Deus por uma vida de intimidade com Deus através do novo nascimento? O que é o novo nascimento? Vamos ver na Bíblia? João capítulo 3, versículo de número 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 3. Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos chega em Jesus e diz: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Verso 3 do capítulo 3 de João, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer de novo, pastor? Nascer de novo é o seu espírito morto receber vida. Porque como que o meu corpo vai nascer de novo? Nicodemos não entendeu. Por isso que ele perguntou para Jesus, no verso 4, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura eu vou poder entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos não entendeu. Mas Jesus explicou para ele. Verso 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascer da água? O verso de número 6 vai explicar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que é nascer da água? Nascer da água é o nascimento natural. Quem aqui não nasceu da água? Todos nós nascemos da água, por quê? Porque onde você habitou durante 9 meses, ou 7, como a Raquel e a Rebeca, ou outros 8 ou 6, você está habitando em uma bolsa com... Você nasceu da água. Então nascer da carne, no verso 6, é um nascer da água do verso 5. Então todos nascem da carne, da água, é um nascimento natural. Todos aqui nasceram de uma mãe. Nascemos naturalmente, mas nascemos espiritualmente mortos. E agora, para entrar no reino dos céus, eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso receber vida nesse Espírito morto. E Jesus está explicando isso para Nicodemos. No verso número 3 ele diz: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer espiritualmente. O Espírito Santo passa a habitar em você, dar vida no seu espírito, e agora você pode ter comunhão com Deus. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque ele é morto espiritualmente. Ele não consegue entender o que você está fazendo aqui dentro. Algumas pessoas passam na frente e dizem: o que esses dois estão fazendo aí dentro? Porque eles não conseguem entender, porque são mortos espiritualmente. Mas o Senhor te trouxe aqui e quer nos dar vida. E nós temos essa vida espiritual porque cremos em Cristo. Amém? Você lembra quando você não entendia a palavra? Eu lembro quando eu não entendia a palavra. Por quê? Porque eu estava inclinado pelas coisas deste mundo. Eu ia no curso deste mundo. O que é o curso? É uma correnteza de uma água. Você vai no rumo de todo mundo. Você segue o curso do rio. Éramos mortos espiritualmente. Mas agora, crendo em Cristo, nós somos vivificados, nascemos de novo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que maravilha. Esse presente que recebemos do Senhor. E agora não precisamos ter medo da morte. Porque o cristão, quem está em Cristo não morre. Ele vive. Como assim, pastor? Você vive, você passa dessa vida física para uma vida eterna.
Com o Senhor Jesus? Com o Senhor Jesus. Sofre quem fica, claro, mas quem parte na presença do Senhor, com todo aquele resplendor de glória, e gozo e alegria, não consegue sentir tristeza. Porque o estado é outro, as emoções são outras. É difícil para quem fica? É difícil para quem fica. Mas quem vai, e você pergunta, quer voltar? Se você pudesse perguntar, é claro, ele diria, não, não quero. Porque aqui é maravilhoso demais. Então não tenha medo da morte. Quem está em Cristo não morre, vive. Claro que é um trocadilho de palavras para você entender. Então, por que não confiar em Cristo e entregar a vida a Ele? Atos capítulo 16, versículo 31. Por que não confiar? Atos 16 e o versículo de número 31. Atos 16, versículo 31 diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, quem? Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então aqui o escritor está dizendo que um dia Deus há de julgar o mundo, através do varão que ele escolheu, Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou dos mortos. Jesus ressurgiu dos mortos. Esse dia nos lembra de que a morte é uma realidade, e que devemos fazer a preparação adequada para o dia em que deixamos este mundo rumo à eternidade. E agora Atos capítulo 4, versículo 12. Volte no mesmo livro de Atos capítulo 4, versículo 12, e você vai aprender algo muito interessante. A questão é, para onde vai, para onde nós vamos, dependerá do que você faz com Jesus Cristo. Eu recuso ou eu aceito? Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu vou ler mais uma vez, porque isso é muito claro. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ninguém pode salvar, só Jesus. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra ponte, não existe outro atalho, não existe mais ninguém, só Jesus. Ninguém pode levar você a Deus, só Jesus. Ninguém pode interceder por você, só Jesus. Ninguém pode perdoar os seus pecados, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ninguém mais. A partir do momento que eu tirar a minha confiança de Cristo, logo eu estou correndo um sério risco de perder a minha salvação. A minha confiança tem que estar nele, em ninguém mais. Ninguém mais. O diabo tenta nos enganar no decorrer da história da humanidade, tentando levar as pessoas a crerem em outras coisas. Há tantas religiões, quase 10 mil religiões e seitas diferentes em todo o mundo. É uma salada de religião. Aonde está a verdade? Em nenhuma delas. Porque não é a religião que salva, é Jesus Cristo. É Jesus que salva. Ah, se eu ir na igreja eu sou salvo, pastor? Não. Se eu orar 3 horas por dia eu sou salvo? Não. Se eu dar esmola eu sou salvo? Não. Como eu sou salvo? Quando eu estou em Cristo. Quando eu entendo o que Ele fez por mim. Porque Ele veio, recebeu o castigo, a ira de Deus veio sobre o seu Filho Jesus. A ira que era para vir sobre mim, pecador, veio sobre Jesus Cristo, que era santo. Mas como que através da morte de um único homem pode receber perdão todos os homens? Quem era esse homem? O próprio Deus, sem pecado, puro, santo, sem defeito. Através de um único homem, Adão, todos pecaram. E através de um único homem, Jesus Cristo, todos podem ser salvos. Todos aqueles que vêm até Jesus. Então não existe outro nome embaixo do céu, ou sobre ele, ou embaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Diga assim comigo: somente Jesus. Mais uma vez, somente Jesus. Fique em pé para você falar com todo o pulmão, com toda a força.